fazia tempo que eu não assistia um romance que eu gostava tanto e o filme é muito bom. E me gera um desconforto porque não é o tipo de coisa que eu acredito. Então, eu não gostei, não foi uma leitura que me agradou, não. Penso na história que guardo na memória. São muitos céus azuis, muito blues. Olá, gente! Mais um vídeo começando por aqui. Hoje é dia 8 de setembro, é feriado aqui em Málaga e já fizemos várias coisas já. Agora são exatamente 3h03 da tarde e vou filmar um pouco do dia hoje para vocês. Hoje eu quero falar um pouco sobre os lidos e os assistidos do mês de agosto. Então, durante o dia aí nós vamos contar um pouquinho do que a gente leu, do que a gente assistiu em agosto. Eu finalizei bastante livros em agosto e consegui assistir, assim, vamos se dizer, bastante pro meu padrão de assistir coisas. E eu vou contando pra vocês. A gente já foi pra praia, já fomos na academia, eu já estudei francês e agora eu vou já dei a manutenção na casa. O Jorge já limpou tudo, vou colocar as coisas no lugar. Eu preciso só dar uma geral aqui na cozinha, que limpar o balcão, pôr louça pra lavar. Mas antes disso, eu vou esquentar o almoço, porque morrendo de fome e não comemos nada ainda pós-treino. Então, preciso comer agora. Mas antes de fazer essas coisas, vou começar a falar pelos livros. Eu vou fazer que nem da outra vez. Como foram alguns livros, eu vou falando de 2 a 3 livros cada vez que eu vir falar e contando um pouquinho para vocês dessas leituras. Os primeiros 2 livros que eu terminei no mês de agosto, e foi assim, um seguido do outro, foi a sequência de Nunca Jamais, da Colleen Hoover. E, gente, lembra do último... Eu falei no último Lidos, quando eu reli o primeiro livro, que tinha parado numa parte, assim, chocante. Se você não sabe do desfecho do livro, você tem que voltar no outro vídeo, porque é importante. E nesse segundo livro, ele desenrolou muito mais da história. Eu achei que do segundo livro pro terceiro... Eu achei que os 2 livros poderiam ser um livro, não precisavam ter sido 2, porque são livros bem curtinhos. Até parece conto, sabe? Porque deve ter o quê? 100 páginas. Então eu li os 2 muito rápido. Se eu não me engano, eu acho que eu li no mesmo dia os 2. E ele desenrola o que ficou parado, o plot que finalizou o outro livro. E eu gostei bastante desse segundo livro, eu dei 4 estrelas. O terceiro livro eu dei 3 estrelas, porque eu achei que não foi tão assim. Foi legal, mas não finalizou do jeito que eu achei que poderia ter finalizado. É claro que esses livros aqui são uns dos primeiros que a autora escreveu, e então ela melhorou muito de lá pra cá. Isso pode ser visto nos últimos livros que ela lançou e tal, sucesso em todo lugar. Mas foi isso, desse livro do Nunca Jamais, desses 2 livros. No geral, os 3 livros, eu queria falar a respeito deles 3. Eu acho que poderia ter sido um livro ou no máximo 2 livros, que já ela conseguiria falar tudo, tudo que ela precisava ter falado. Mas essa série de 3 livros, no geral, eu gostei bastante dela, sim. Mas eu acho que pra série eu daria 3 estrelas, e não é um dos melhores que eu já li da autora. Outro livro que eu finalizei logo no começo de agosto foi O Clube do Livro dos Homens. Deixa eu até mostrar pra vocês a fotinha dele.
Do que se trata esse livro? Ele basicamente vai falar sobre... Deixa eu até ver se eu não vou pegar spoiler. Tá. Esse livro, ele vai falar sobre um casal já casados, e eu amo o livro que fala de casais já casados, porque são temáticas que eu me identifico, então eu gosto muito, e eu sinto que tem poucos livros que retratam esse mundo, sabe? Sempre são casais se conhecendo, mas nunca falam de casais já casados, e enfim, precisa ser mudado isso. Mas então, esse livro fala desse casal e sobre questões que eles estão vivendo dentro do casamento, e eles estão num ponto que a mulher, ela pede o divórcio, e depois de ele ter descoberto algumas coisas que aconteceram entre eles, e só que o cara, ele é apaixonado por ela, ele é um jogador de beisebol, eu acho, e ele não quer se divorciar da esposa dele, e aí ele meio que vai pedir ajuda para os amigos dele, e aí que eles têm um clube do livro, e a partir daí vai se desenrolar a história. O que eu achei desse livro, gente, o livro é muito emocionante, assim, é muito legal, porque meio que retrata questões da realidade de um casal já casado, e é legal, assim, porque ao mesmo tempo que ele retrata algumas questões importantes, assim, e difíceis, que principalmente quem passa por crise sabe, mas a questão é que ele coloca alguns pontos divertidos no livro, que é essa questão dele ser ajudado pelos amigos dele e em tentar reconquistar a mulher dele e tudo mais. Eu amei o livro, amei mesmo. Eu dei 5 estrelas para esse livro, e ele também é um box de 3 livros, e eu pretendo ler com certeza já os próximos 2 livros. Eu até andei indicando para várias pessoas esse primeiro livro, e é legal que tá todo mundo gostando. Então eu super recomendo essa leitura. E enfim, depois eu volto para falar para vocês mais 2 livros, e falar mais 2 livros e uma série. E enquanto isso eu vou preparar, esquentar o almoço aqui, organizar as coisas e voltar, que eu preciso estudar mais um pouco, e aí mais tarde eu volto para contar mais um pouco para vocês. Gente, voltei depois de várias horas, agora são 6:50 da noite. O que eu fiz nesse tempo foi... Eu comecei a assistir um episódio da minha série, só que aí dormi 1 hora, e enfim. Mas também eu estudei mais um pouco, e o Igor lavou a louça. Depois eu preciso ir voltar lá na cozinha pra dar mais uma organizada. Mas é isso, eu quero falar com vocês a respeito dos outros 2 livros e da série. Da série não, eu vou falar primeiro do filme, que eu assisti um filme e finalizei uma série. O filme foi um que tá bem famosinho aí na internet, que chama Continência do Amor. Eu vou deixar a fotinho dele aí na tela pra vocês verem. E, fazia tempo que eu não assistia um romance que eu gostava tanto, e o filme é muito bom mesmo. Fala sobre 2 pessoas que eles meio que vão ter um casamento, assim, acordado, porque ela precisa de dinheiro pro plano de saúde e ele precisa de dinheiro para pagar uma dívida, e aí desenrola a história do filme. E esse filme, até então, eu descobri recentemente que ele é baseado num livro, mas o filme tá muito bom, e eu super recomendo, vale a pena. E aí, os 2 livros que eu li foram... Gente, esse mês de agosto foi um mês pra ler Colleen Hoover, porque eu li muitos livros dela, e os 2 que eu vou falar agora são dela. O primeiro deles é As Mil Partes do Meu Coração, esse daqui. E como eu sempre falo, a Colleen Hoover, ela fala muito sobre questões assim importantes, e também traz ali um drama, um romance e tudo mais. Mas ela sempre tá pontuando alguma coisa assim muito importante de ser falada. E nesse livro ela fala sobre
depressão e transtornos mentais no geral, né? Essa história vai se tratar sobre uma menina que a vida dela ficou meio conturbada porque a mãe dela teve câncer, o pai casou de novo, eles se mudaram para uma igreja e ela vive sofrendo várias coisas ali. Ela tem os irmãos dela, ela se sente meio retraída, ela se sente meio abandonada na família dela e na casa dela. E até que um dia ela conhece um cara e começa meio que se envolver com ele. E a história vai acontecer nesse ambiente familiar e as questões que essa menina enfrenta e tudo mais. E o que eu achei desse livro? Eu gostei, assim, no geral, assim, ele foi um livro ok. Eu dei 3 estrelas pra ele. Eu acho que não me prendeu tanto. Claro que teve algumas partes do livro que eu gostei, e por isso eu dei 3 estrelas, mas não, eu acho que não é um dos melhores livros dela. Eu acho que tem muitos outros livros que são muito melhores e talvez eu não começaria por esse se eu fosse ler algum livro dela. Outro livro da Colleen que eu finalizei em agosto foi É Assim Que Acaba. É outro livro dela que tá, assim, vendendo muito, muito bem esse ano. Tá todo mundo falando desse livro e eu ouvi ele em audiobook. E esse livro, ele vai também vai ter uma parte dramática, um drama na história. Mas esse livro em específico, ele vai retratar também abuso sexual, abuso doméstico. E além dessas questões que são pesadas que ela retrata no livro, também vai ter um romance. Esse livro é legal que ele passa alguns pontos, ele explica o passado da personagem e depois vem com os fatos futuros, sabe? E é legal que ele foca bastante nos dois e você consegue entender ela, assim, num todo, sabe? E aqui essa personagem, ela vai contar como foi a história dela no livro, como foi a infância dela, vai falar sobre o primeiro amor dela e também vai mostrar a vida dela na atualidade e quando ela conhece uma pessoa, um cara que, tipo, ele é perfeito e ela descreve isso dele e começa a ter um relacionamento com ele. É legal que ele vai passar também a ter pontos de... Ela tem esse amor, primeiro amor e o amor atual. E começa a conflitar todas essas histórias juntas. E o livro não só ele fala sobre os envolvimentos amorosos dela e essa questão romântica que a gente gosta nos livros, mas também vai trazer questões muito importantes para o leitor. O que eu achei do livro é que eu achei que é um livro muito íntimo da autora e quem leu ou quem lê vai entender por quê. E acho que isso foi o principal de me fazer gostar muito da história. Gostar muito da história. Foi um livro que eu dei 5 estrelas porque eu achei que valeu muito. Ela soube descrever muito bem o livro e fazer o leitor ter um gostinho de eu quero saber a história, eu quero saber o que aconteceu com essas pessoas depois. E super vale a pena, eu gostei bastante do livro e super recomendo. E esses foram os 2 livros que eu tinha pra falar com vocês agora e o filme. Depois eu volto pra finalizar e falar sobre os últimos livros que eu finalizei em agosto e a série que eu finalizei também. Mas agora eu vou fazer um teste que eu tenho que fazer aqui no computador e talvez depois preparar minha marmita pra amanhã. Não sei, tem algumas coisas pra fazer, mas eu vou mostrando pra vocês. Que andei quando criança pra poder ir trabalhar. Eu já sei remar contra a maré, mas não venha me pedir pra andar de ré, pois é.
Gente, olha aqui. Quem gosta de assistir meus vídeos. Essa é a Ana Mafé blogueira. Tonta. Olá, gente. Vários dias depois, eu comecei o vídeo num dia e já faz 3 que passou. Vou postar aqui. E fiz várias coisas esse fim de semana. Fiz também as unhas, ó. Talvez a última cor do verão, não sei, vamos ver. Porque o verão acaba no fim desse mês. E, enfim. Depois começaremos com cores outonais, que eu gosto também. Mas tem que aproveitar e usar as cores neon por causa do verão. E amei essa cor. Não sei se no vídeo tá dando pra ver certinho, mas ela é um laranjado neon. E fiquei de voltar pra falar dos últimos 2 livros que eu tinha lido no mês de agosto e a série. Enfim, não voltei mais e vou falar deles agora. O penúltimo livro que eu finalizei no mês de agosto foi este daqui, que é O Misterioso Caso de Styles, não sei pronunciar esse nome certo. É o primeiro livro da Agatha Christie. Eu tô com vontade de ler todos os livros dela. Ela tem muitos livros, não vai ser uma coisa assim que vai ser da noite pro dia, vai durar anos pra eu conseguir ler todos os livros dela. Mas eu já comecei, esse é o primeiro livro publicado por ela. E eu sigo uma moça que ela chama Duda Menezes, que ela é da comunidade dos booktubers do Brasil, e ela fez um projeto de leitura com os livros da Agatha. Se eu não me engano, eles já terminaram, mas ela ficou anos lendo eles com os seguidores dela. E aí agora eu comecei a ler, mas aí sempre quando eu termino um livro, eu corro lá no vídeo dela pra ver o que ela achou do livro, e eu acho muito legal isso. Terminar um livro e buscar alguém que leu ele pra eu ver também as opiniões da pessoa, porque às vezes a gente não pega alguns detalhezinhos que uma outra pessoa pegou e é bem interessante refletir a respeito. Esse livro, ele basicamente vai falar sobre um assassinato que aconteceu, né? Na verdade, a morte de uma pessoa, não se diz bem um assassinato, mas a morte de uma pessoa dentro de um ambiente familiar. E um investigador, né? E o amigo dele vão investigar o que aconteceu para descobrir a real causa da morte dessa pessoa. E é muito legal, eu amo esses tipos de livro. Eu descobri que eu gosto muito da parte do suspense, eu gosto muito da parte dos livros que tem investigação. Eu preciso até então terminar os livros do Sherlock Holmes, que eu li só o primeiro e muito bom, eu gosto muito, porque a gente fica tentando descobrir quem realmente foi a pessoa que cometeu o crime e tudo mais. E esse livro, muito bom, gostei bastante. A minha nota pra ele foi 4. Eu tô bem animada pra ler os próximos, mas como eu disse... Peraí, ambulância. Mas como eu disse, tem que ser aos poucos, porque tem muitos livros, então conforme eu for lendo, vocês vão acompanhando. Eu finalizei então o primeiro livro da Agatha Christie e tô muito animada para ler os próximos. E o último livro que eu li no mês de agosto foi este daqui, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Gente, esse livro, ele vai falar a respeito dessa mulher que é uma celebridade de Hollywood, é uma atriz muito famosa, e essa mulher, a Evelyn Hugo, ela é uma mulher muito assim, especulada pela mídia, é uma mulher que tá sempre gerando vontade das pessoas saberem mais sobre ela, só que ao mesmo tempo que ela é muito famosa, as pessoas não sabem muito sobre a vida dela e só sabem algumas coisas que soltam por aí. Por exemplo, os casamentos dela, que, como o próprio nome diz, que foram 7 maridos.
E um determinado momento da vida dela, ela resolve que ela vai fazer uma entrevista exclusiva com uma mulher que se chama Monique. E daí que a gente vai saber a história completa dessa mulher tão famosa que todo mundo deseja ser como ela, que deseja ter a vida dela, e a gente vai descobrir várias coisas. O que eu achei do livro? Eu gostei muito do livro, muito mesmo. Eu tenho que falar e apontar que teve alguns momentos da escrita da autora, assim, em algumas questões que ela expõe a forma dela de pensar, talvez, ou a forma que o personagem pensa a respeito de alguns tópicos que me geram um desconforto, porque não é o tipo de coisa que eu acredito. Então, mas até aí eu aceito, porque somos pessoas diferentes, cada pessoa vê a vida de uma forma diferente. Principalmente, um dos pontos que eu quero levar em consideração e falar que me causou incômodo é a respeito dos casamentos, que dá uma impressão de que o casamento é uma coisa banal, sabe? Que não tem importância nenhuma hoje em dia, e isso me gerou bastante desconforto, porque não deveria ser olhado dessa forma, como uma coisa que você casa e joga no lixo quando você não precisa mais, e coisas assim me geraram um desconforto muito grande. Mas, assim, na história geral, assim, eu achei que o livro foi muito bem escrito, até então, que eu também ouvi em audiobook. Eu escutei ele muito rápido, porque estava muito bom mesmo, e a gente quer saber o que aconteceu nos anos durante a vida dela, e você fica muito instigado a entender o personagem, e, enfim, passa muita raiva também, porque é duro não falar e dar spoiler do que acontece, mas o sentimento que eu fiquei da personagem é que é uma personagem que totalmente usou muitas pessoas, sabe? Enfim, não vou falar muito mais que isso, porque eu acho que aí já vai tendenciar o leitor para alguma coisa. Mas enfim, super recomendo a leitura, acho que vale super a pena ler. Eu dei 4 estrelas, não dei 5, porque tem alguns pontos, alguns tópicos que me geram desconforto, e eu acho que é perigoso para algumas pessoas que não sabem entender o que é o livro, o que é ficção e o que é a realidade, e às vezes, enfim, só sei que vale super a pena a leitura. Eu também, depois que eu terminei esse livro, eu busquei uma resenha de uma moça que eu sigo, deixa eu até ver o nome dela aqui. Eu não lembro o nome dela certinho, mas ela se chama Bruna, e ela é professora de literatura, e aí ela tem também um canal no YouTube, e ela leu esse livro porque as alunas dela estavam indicando demais, não só esse livro, mas aquele outro livro da Colleen que eu falei recentemente, que eu também li nesse mês, que é o Assim que Acaba. Ela também fez uma resenha literária, assim, buscando alguns erros na literatura desses 2 livros, e eu vou deixar o link aqui no box para vocês, porque eu acho que vale muito a pena, pelo menos o vídeo do 7 Maridos de Evelyn Hugo, que ela fez uma análise do livro, e eu achei que algumas coisas foram muito bem colocadas, assim, no vídeo dela, e é legal, assim, você olhar também alguns vídeos, não só de resenha de pessoas falando a opinião, mas algumas pessoas que estudam mesmo a literatura, e você olhar com uma análise mais profunda, sabe? Na escrita e no desfecho e tudo mais. Gostei bastante, recomendo. E esses foram os livros que eu li. No fim das contas, foram quantos livros? Deixa eu contar aqui. 7 livros. 7 livros lidos em agosto. A maioria foi audiobook, porque agora eu tô nessa fase. É o que tá funcionando, então vou seguindo, porque eu gosto de ouvir as histórias. E então, entre não ler e ouvir, eu prefiro ouvir. Ainda que eu goste muito mais de ler, e eu perco algumas coisas na escuta, mas não faz mal. O importante é estar escutando as histórias. E, gente, a série que eu finalizei no mês de agosto foi uma descoberta. Eu me apaixonei. Na verdade, eu já acho que devo ter falado algumas vezes aqui que eu sou uma dorameira, amo doramas, e fazia tempo que eu não assistia um inteiro, porque depois dos preferidos que eu assisti, eu não encontrei, assim, algum outro que fosse tão bom e que me prendesse. Talvez eu assisti tantos de uma vez
que eu fiquei meio que numa ressaca. E aí esse que eu assisti, perfeito, me lembrou aquele sentimento de quando eu assisti o meu primeiro, que foi o Pousando no Amor, que eu fiquei apaixonada. E o nome dele é esse aqui, gente. O Rei de Porcelana. É muito, muito, muito bom mesmo. Eu super recomendo. É uma história que se passa num tempo que não é o nosso, mas é na parte dos reis e tudo mais. E, gente, mas muito bom. Uma história assim, um romance maravilhoso. Eu acho que eu tava até falando pro Igor que os coreanos e a parte da Ásia, pelo menos o que eu tenho visto, que tenho assistido, é tão diferente a cultura deles e a nossa, porque eles retratam a forma de carinho, de amor, de uma forma tão genuína, tão linda, e te mostra que é muito mais forte, muito mais intenso do que o que a gente aqui da parte ocidental costuma mostrar nos filmes, nos livros, que hoje em dia tem muito erotismo, se o casal não tá se pegando, as pessoas não gostam, e nos doramas eles mostram uma coisa tão genuína, sabe? Uma coisa assim que, às vezes, só de o casal pegar na mão, você já, parece que mostram pra gente muito mais do que, sabe, uma simples e fútil cena de sexo e tudo mais. E amei de paixão, super recomendo. Eu já comecei a assistir outro, mas vocês vão saber o que eu tô achando no próximo vídeo de lidos e assistidos. E, gente, era isso. Depois o Igor vai vir contar pra vocês o que ele leu e o que ele assistiu. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso estudar mais um pouco. Acabei de editar um vídeo e vou subir ele no canal. Tem que estender roupa e mais tarde eu volto pra finalizar esse vídeo. E se não, o Igor vem contar pra vocês o que ele leu. E aí galera, beleza? Hoje mais uma vez vamos falar sobre os filmes que eu assisti no mês passado e os livros, filmes e séries, né? E na verdade não tem muito filme que eu assisti bem pouco mês passado, mas uma série em especial que eu queria comentar é uma série da HBO que chama Barry. E é uma série de comédia, e é bem interessante. A história é sobre um cara que ele é assassino de aluguel. Ele trabalhou na guerra, ele era soldado, e aí quando ele volta da guerra, ele meio que não sabe o que fazer e tal, e um cara meio que manipula ele e transforma ele num assassino de aluguel. Só que ele tá se sentindo meio assim, vazio, sem um objetivo de vida, ele não gosta muito de fazer isso. E aí, em um assassinato que ele vai fazer, esse alvo dele, ele faz aulas de ator, para ser ator, aulas de teatro. E aí o assassino, o Barry, ele acaba vendo uma aula dessas e ele se interessa. E aí meio que ele desenvolve essa vontade, esse desejo de se tornar um ator também. E a série se desenvolve com base nessa narrativa, né? E é muito interessante, é muito engraçado, porque tem um humor negro, assim, de certa forma, mas são várias coisas, assim, dentro do universo ali que são engraçadas, sabe? É uma comédia inteligente até, então é uma boa dica, é bem legal. Fazia tempo que eu não vi uma série de comédia que fosse tão legal assim. A última que eu vi foi The Office. Então foi massa ter visto ela. Eu vi até bem rápido. Tem só 3 temporadas na HBO e aparentemente eles vão lançar a 4ª, mas ainda não tem. E bom, essa é a dica de série. Aí de livros, tem 2 livros que eu li e um deles é Meditações, de Marco Aurélio. Assim, Marco Aurélio é um sujeito muito admirável, a história dele e tal. Além de ser um dos maiores imperadores de Roma, ele também foi um filósofo estoico. Então, são 2 coisas que é muito difícil alguém fazer bem feito, as 2 coisas ao mesmo tempo.
E ele foi imperador de Roma, né? Não foi imperador de uma cidadezinha qualquer, foi imperador de Roma, na época que Roma tinha toda a relevância histórica que tinha e tal. E além disso, ele era muito inteligente. Ele tinha, na época onde tudo se resolvia na pancadaria, ele tinha pensamentos como, por exemplo, dizer que a qualidade da sua vida depende diretamente da qualidade dos seus pensamentos. Então, se você colocar isso em perspectiva da época que ele vivia, o cara pensar um negócio desse, ele era bem diferenciado, sabe? Mas apesar disso, apesar dele ser bem uma figura bem interessante, o livro, eu não gostei do livro, porque é uma leitura cansativa. Primeiro que um detalhe do livro é que ele escreveu esse livro, e na verdade ele não escreveu para outras pessoas, era como se fosse um diário dele. Então ele escreveu para ele mesmo, e são ideias soltas, assim, sabe? Não é um livro que tem uma história do começo ao fim. Então e ele usa uma linguagem muito difícil, sabe? Então eu não gostei, não foi uma leitura que me agradou, não. Mas é interessante, o tema, pelo menos, assim, de estoico. Mas eu dei nota 1 para ele. Eu não gostei, não. Não é uma coisa que eu leria nunca mais na minha vida. Eu até tenho vontade de ler outro livro estoico do Epicteto, que era um escravo, e parece ser interessante. Eu gosto muito da filosofia estoica e tal, mas esse livro específico não gostei muito. O segundo livro, deixa eu ver qual que foi, que eu me esqueci já. Foi do Richard Feynman. Richard Feynman, ele foi um físico, ganhador do Prêmio Nobel, e o cara muito assim curioso. Ele era curioso quando criança, e então ele fazia muitos experimentos, e é muito legal o jeito que ele conta essa história de vida dele, sobre várias aventuras que ele teve, como quando ele viajou para o Japão. Ele ficou no Brasil também, primeiro ele veio uma vez, gostou muito, aí depois ele voltou, ficou uns 10 meses, e aí depois ele ia e voltava de férias, alguma coisa assim. E o livro, apesar dele ser um físico, o livro não fala sobre física, porque seria um conteúdo meio maçante, né? A não ser para quem esteja interessado em física, que não é o meu caso. Ele fala no livro sobre histórias da vida dele, e ele é um excelente contador de história, ele é engraçado. Então é um livro muito legal de você ler, sabe? E ver qual a perspectiva, como que ele olhava para as coisas, sabe? O comportamento dele em determinadas situações. É muito interessante. E uma das coisas que marcou nesse livro foi ele ter falado sobre a educação no Brasil. Ele falou, por exemplo, que no Brasil a educação é muito... As pessoas decoram as coisas. Por exemplo, ele perguntava para uma pessoa o que é a lei tal, e a pessoa descrevia a lei perfeitamente. A lei tal, ela faz isso, aquilo, não sei o que lá, perfeitamente. Mas quando ele mudava a pergunta, e falando ainda sobre o mesmo assunto, ele perguntava para a pessoa, como que eu posso fazer para resolver um problema assim assado? E basicamente era só aplicar a lei que a pessoa tinha acabado de descrever. Mas aí na hora de resolver esse problema, a pessoa não conseguia. Ela não sabia a aplicabilidade, porque realmente ela não tinha entendido a ideia por trás da teoria. Ela só tinha decorado a definição. Então, a crítica maior que ele faz à educação do Brasil era essa, né? Que as coisas não eram muito interessantes, sabe? Assim, para os alunos, e para o professor também não. Porque ensinava de um jeito só de decorar, ensinava a passar na prova. E esse livro foi escrito quando ele esteve no Brasil, faz bastante tempo, né? E ainda assim, pelo menos no meu ponto de vista, a educação continua igual. Ensina-se tantas coisas, mas nada interessante, que você te incentiva a fazer um experimento, a descobrir alguma coisa nova, enfim. E, bom, é isso. O livro é bem legal. Como eu disse, parece que você está conversando com um colega, sabe? Ele tem muita facilidade, é um bom contador de história. Então é bem bacana ler esse livro. E o nome do livro é Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman. É bem legal, vale a pena ler esse daí. E, bom, acho que é isso. 2 livros e uma série. Fica assim. Aí no mês que vem, vamos ver se eu consigo terminar um livro que eu tô lendo. E vamos ver se eu encontro algum filme interessante, que não tá muito fácil achar, não. Tá difícil sair uns filmes bons aí.
Mas beleza,